Pai, estamos diante da Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco esta noite. Nos fortalece, nos edifica, nos mostra o caminho por Tua palavra. Que Tua palavra entre no nosso coração e nos transforme. Que Teu Espírito nos conduza, Senhor, neste momento, para termos entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós devemos entender que nós agora, em Cristo Jesus, somos ministros da Sua palavra. Fomos chamados agora, irmãos, para ministrar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho. A nossa vida, a qual nós vivíamos, acabou, irmãos, desde o momento que Cristo veio sobre a nossa vida. O nosso velho homem, a velha mulher, está crucificado na cruz. O crucificado não tem vontade, não tem desejo, está lá, crucificado, morto, né? E agora temos uma nova vida em Cristo Jesus. E esta vida, irmãos, é para o reino de Deus. Aleluia. É para glorificar o Senhor através das nossas atitudes, irmãos. No nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Isso tudo tem que glorificar o Senhor. Por quê, irmãos? Porque fomos chamados de ministros de Cristo, irmãos. Hoje temos um cargo que é muito mais importante do que um cargo de prefeito, de vereador, de governador, de presidente. Este cargo a qual foi nos dado tem muito mais valor, porque você lida com a vida e a morte. Pode sair vida da sua boca e também pode sair morte. O cargo a qual Deus te deu, irmãos, tem valor. E você tem que ser zeloso com isto, irmãos. Você tem que guardar com todo o amor. Você tem que se dedicar com todo o amor, irmãos. Porque Deus te deu o poder agora de ministrar a sua palavra. Então na boca do crente não pode sair mais nada do mundo. A boca do crente não pode falar coisas imundas. A boca do crente não pode imitar as outras pessoas. Não. A boca do crente agora fala da palavra de Deus. Amém. Das coisas celestiais. Amém. Da cidade santa a qual nos espera. O crente agora tem que professar isso, irmãos. A palavra. Você tem que chegar perto de uma pessoa e ser um incentivador a quê? A conhecer a Cristo. Amém, Deus. A ter conhecimento da verdade do Evangelho, para que essa pessoa possa, irmãos, ter os olhos iluminados com a luz de Cristo. Eu não posso chegar perto de uma pessoa dando risada, gozação, piadinhas. Eu não posso mais fazer isso, porque eu sou um ministro de Cristo. Glória a Deus. E nós, como ministros do Senhor, devemos nos colocarmos como ministros. O ministro é uma pessoa que vai em um lugar para ministrar algo. Ele está incumbido para fazer aquilo. Ele não pode fugir para outra coisa. Não. O seu trabalho é aquele. Você tem que ministrar aquele trabalho com perfeição. Nós somos ministros dos céus, irmãos. Amém, Deus. Somos homens e mulheres que ministram as coisas celestiais. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, vem falando aos Coríntios. Olha o que Paulo diz, ó. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. O que é isso, irmãos? As pessoas têm que ver Cristo em nossa vida, irmãos. O nosso direcionamento deve apontar Jesus Cristo. As
sua vida agora deve apontar Jesus Cristo para que as pessoas nos considerem como homens e mulheres de Deus. Paulo ensina que ele e os demais apóstolos não devem ser vistos como líderes ou dono da igreja, mas servos subordinados a Cristo. Olha que Paulo traz um ensinamento aos Coríntios, dizendo que ele e os demais apóstolos não são líderes, não são dono da igreja, mas sim, servos subordinados a Cristo. Irmãos, quando nós nos colocamos no nosso lugar, a qual Deus nos deu, é Cristo que é visto na nossa vida, irmãos. Não é eu nem você mais não. Eu não sou dono da igreja, eu não sou líder da igreja, eu só sou um servo que faço o que o meu Senhor ordenou. Se eu for para o meu trabalho, eu tenho que agir naquele ambiente que muitas vezes não adora o Senhor, não conhece. Eu tenho que agir como um servo subordinado a Cristo e fazendo o quê? Mostrando Cristo para aquelas pessoas. E como é que eu vou mostrar? Nem sempre vai ser no falar, nem sempre você vai ter a oportunidade de falar, mas nas suas atitudes, irmãos, nos seus direcionamentos. Quando uma pessoa não faz, você faz. Quando a pessoa diz que não quero, você quer. Quando a pessoa diz que não perdoa, não vou, você perdoa e vai. Por quê? Agora eu sou um servo subordinado a meu Senhor. Glória a Deus. Eu não posso mais agir como eu era antigamente. Não. Porque as pessoas têm que me ver como ministro de Cristo. Eles têm que me considerar como um servo de Deus. Eles têm que me respeitar como um servo de Deus. Isso não é imposição, não, irmão. Você não vai brigar com ninguém para dizer que você é crente. Não, é as suas atitudes que vai envergonhar a eles. Tá a rodinha ali, escarnecedor, quando você chegar, o crente chegou, cala a boca. Não fala filho dele não, pai. Fala isso não. É eles que se envergonham com o seu posicionamento. Glória a Deus. Não é que você vai se adequar a fulana, verdade? Não. Eles irão se adequar a você devido à posição a qual você tomou. Devido, ministro de Cristo. Então Paulo vem dizendo aos irmãos, aos coríntios, que ele não era líder, ele não era dono, mas sim um servo subordinado a Cristo. Ele se colocava no lugar dele, como homem de Deus. A palavra ministro no grego é upitedes, que significa aquele que está a serviço de alguém. Ministro, no sentido grego, quer dizer, aquele que está a serviço de alguém. Não pense que você é ministro para ter uma posição, ser melhor do que os outros. Não. A palavra ministro é aquele que serve a alguém. Nós servimos a Cristo, irmãos. Glória a Deus. Nós somos subordinados a Cristo. Aleluia. Nós servimos ao nosso Senhor. O termo upitedes também significa remador. Era como eram chamados os remadores escravos das galés romanas. Este termo ministro, irmãos, nós imaginamos que é um cargo alto, algo extraordinário. No mundo pode até ser, mas para Cristo é um servo que serve a seu Senhor. Esse termo era direcionado àqueles escravos que estavam ali nos barcos romanos, remando, eles remavam até a morte. Eles não tinham nome, eles não tinham desejo, eles não poderiam fazer nada, a obrigação dele era remar.
E aqueles homens ali, eram escravos, eram guerreiros de outros lugares que eram capturados, e eles viviam agora para remar nos barcos. Então esses homens não tinham mais vida. A vida dele era conduzida por outro. Se ele vivesse, a vontade era o outro que era decidir, aquele que estava em cima. Então esses homens não tinham desejo. Esses homens não tinham vontade, não, eles estavam mortos. Quem decidia o que eles tinham que fazer era aquele que estava sobre eles, vamos dizer, o capitão do barco ali. Dizia se eles viviam ou morriam. E eles passavam a sua vida remando até a morte. Eram escravos. Os nomes eram retirados. Eles não tinham mais nome para não ter lembrança de quem eles eram. Então, ministro quer dizer, irmãos, uma pessoa que morreu e vive sendo administrado por outro. A sua vontade não existe mais, o seu desejo não existe mais. Você agora é um servo de uma pessoa que lhe domina, que lhe conduz, que diz o que você tem que fazer. O direcionamento é Ele que vai dizer. Aleluia. Para nós cristãos que estamos crucificados na cruz, morremos para este mundo, Cristo é o nosso capitão. Glória a Deus. É Ele que diz o que temos que fazer. É Ele que vai nos direcionar. A minha vontade não pode mais reinar. Os meus pensamentos, os meus desejos carnais não podem mais, porque eu agora sou um escravo de Cristo. Eu sou um remador ali, estou remando, sem saber do futuro, sem saber o que vai acontecer. A minha vida vai ser remar agora. Estou morto para este mundo. Estou morto para as minhas intenções. Acabou. Eu agora sirvo ao meu Senhor. Então, Paulo se apresenta diante dos irmãos dizendo, eu sou um servo subordinado. E é assim, irmãos, que nós devemos se apresentar. É assim que somos chamados de ministros de Cristo. Por quê? Porque morremos para este mundo, não vivemos mais como as pessoas vivem. Não somos mais direcionados com as intenções deste mundo, mas sim pela intenção do nosso Senhor. Glória a Deus. É Ele que nos direciona. Somos servos subordinados a Ele. O foco não está na pessoa do pregador, mas em Cristo, o verdadeiro Senhor. O cristão fiel não busca reconhecimento próprio, mas serve a Cristo com humildade. Amém. Aquele que foi chamado, irmãos, não requer glória, não, irmãos. Aquele que foi chamado, os méritos não são para ele, não. Os méritos, a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo agora que eu faço é para Ele. Glória a Deus. Aqui está no sentido de um homem de Deus que prega a palavra de Deus. O trabalho dele é pregar, é anunciar, é falar. O trabalho dele não é reter bens, não é reter glória, não é ser exaltado, não. Mas o contrário, ele agora faz tudo por causa do Senhor. Ele agora glorifica o nome do Senhor. E administradores dos mistérios de Deus. No versículo 1 ainda, irmãos. 1 Coríntios 4, versículo 1, finalzinho. E administradores dos mistérios de Deus. Irmãos, muito tempo, as coisas que Deus iria revelar eram um mistério. Mas agora, irmãos, esse mistério abriu-se para nós. Hoje conhecemos a verdade. Hoje sabemos da verdade. A verdade se revelou à nossa vida. Então não é mais mistério. Um administrador é alguém que administra algo que pertence a outro. Você foi chamado, ou o pregador foi chamado, aquele que
prega a palavra, foi chamado para administrar algo que não pertence a você. Você agora é incumbido para levar algo que o seu Senhor colocou diante da sua mão. Assim também, irmãos, a nossa vida agora é para induzir a Cristo Jesus. A nossa vida agora é para brilhar as coisas do céu. Amém, Jesus. Eu sou um administrador. Eu estou administrando algo que não é meu. Foi me dado, mas não é meu. Glória a Deus. Então eu não posso reter glória. Eu não posso achar que é para mim. Não. Eu faço o serviço do meu Senhor. Eu sou um administrador. Os apóstolos receberam de Deus a responsabilidade de guardar e transmitir o Evangelho. Lembra que eu falei que o cargo de ministro é maior do que um cargo de um prefeito, de um governador, de um presidente? Por quê? Os apóstolos receberam de Deus a responsabilidade de guardar e transmitir o Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? Romanos capítulo 1, versículo 16, que é o poder de Deus. Essas palavras que estão em tua mão aí, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Então a vida está em tuas mãos. Glória a Deus. A vida está em tuas mãos aí. Estas palavras faz viver, ressuscita mortos espirituais. Amém, Jesus. Essas palavras traz pessoas para o caminho da vida. O que está em tuas mãos, era guardado há muito tempo, mas agora foi revelado. Nós temos a revelação do Evangelho, da palavra de Deus, que está em nossas mãos. Então agora temos o direcionamento de guardar estas palavras e transmitir estas palavras, irmãos. Aquele que ministra a palavra, irmãos, que está aqui no púlpito ministrando, tem a responsabilidade de transmitir o Evangelho, irmãos. É por isso que o púlpito não pode, irmãos, sair nada que não seja o Evangelho. Aqui não é lugar de brincadeira, aqui não é lugar de diversão, aqui não é lugar de contar história, piada. Não, irmãos. O púlpito tem que emanar vida. Glória a Deus. Aqui tem que sair vida. E vida com abundância. Eu não posso trazer outra coisa que não seja a palavra de Deus, irmãos. Eu não posso trazer diversão para a igreja. Não, irmãos. Vamos ter momentos que vamos nos divertir, dar risada. Mas nesse momento, não. É um momento sério, é um momento solene, porque daqui tem que sair água limpa para você beber. Amém, Jesus. Aqui não pode sair água suja, irmão. Água com impurezas, não, aqui tem que sair água limpa. O que é água limpa? É a pura palavra de Deus. Então aquele que está na frente tem que guardar e transmitir o Evangelho com responsabilidade. Ministros não significa alguém secreto no mistérios não significa algo secreto no sentido oculto, mas verdades espirituais antes escondidas e agora revelada em Cristo. Glória a Deus. Ou seja, o servo de Deus não inventa mensagens, apenas entrega fielmente o que recebeu. Eu não posso trazer algo que não seja a palavra de Deus, irmãos. Eu não posso trazer à igreja algo que não fale da palavra. Eu não posso, porque eu sou um servo.
eu sou um servo, eu tenho que fazer o que o meu Senhor manda. Eu não posso, irmãos, entortar estas palavras para fazer o que eu quero na sua mente. Eu não posso tirar, não posso colocar nada. Não, eu tenho que ser fiel ao que foi revelado na minha vida. Para que vocês tenham um crescimento espiritual, irmãos, eu tenho que ser fiel, mesmo que doa, mesmo que não seja agradável, mas eu tenho que transmitir com fidelidade o que eu recebi. Verdade, Deus. Por quê? Eu sou um administrador de algo que não é meu. Eu tenho que administrar isso, irmãos, porque um dia eu vou ter que apresentar ao dono. Um dia eu vou estar diante dele e vou ter que apresentar tudo a ele, irmãos. Então eu não posso entortar estas palavras. Eu não posso fazer como eu quero, não. Eu tenho que trazer como ele me mostrou, como ele fez se apresentar sobre a minha vida. Ó, o servo de Deus não inventa mensagens, ó, apenas entrega fielmente o que recebeu. Glória a Deus. Como é que a igreja vai crescer, irmãos? Como é que a igreja vai ter fé? Como é que a igreja vai ter poder se não tem a palavra de Deus? Se tem outros direcionamentos, ou tem a palavra com mais alguma coisa? Não tem como não, irmãos. Não tem como, irmãos. Você vai ficar perdido, pois o poder de Deus está sendo negado. O poder de Deus não está fluindo do púlpito. Não adianta. Mas se for fiel ao que Deus revelou, irmãos, irmãos, aí haverá edificação, aí haverá fortalecimento, aí a igreja vai estar viva. Aleluia, Jesus. Agora vamos entrar no versículo 2, irmãos. Além disso, é requerido dos administradores. O administrador é aquele que cuida de algo que pertence a outro. No contexto espiritual, trata-se de quem recebe de Deus a responsabilidade de ensinar, cuidar e transmitir a verdade do Evangelho. Isso é requerido daqueles que foram chamados para ensinar, para conduzir, para apontar o caminho. Ó. Ensinar, cuidar e transmitir a verdade. Isso mostra que o ministério não é posse pessoal, mas encargo confiado por Deus. Aqui não é meu, irmãos. Isso aqui não é meu. A igreja não me pertence. A igreja é de Deus, é dele. Eu só sou um administrador. Só estou administrando aquilo que Deus colocou em minha mão para administrar. Então eu tenho que administrar, irmãos, só com fidelidade. Eu não posso fugir disso. Eu não posso inventar nada, irmãos. Tem que ser com fidelidade, porque a responsabilidade de ensinar, cuidar e transmitir a verdade do Evangelho. Paulo estava ali conduzindo os irmãos e exortando os irmãos, daquele que estava ali conduzindo, ministrando ali outros irmãos. A responsabilidade, irmãos, não é brinquedo, não é fantasia. Não, irmãos, aqui não é como a gente quer, não. É Deus que manda. Glória a Deus. É Deus que conduz. Glória a Deus. Então, o administrador tem que ter responsabilidade para ensinar. Tem que cuidar, tem que transmitir a verdade do Evangelho. E isso mostra que o ministério não é posse pessoal. A igreja não é de ninguém. A igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono.
Ninguém pode tomar o rótulo de dono, não. A igreja é dele. Mas em cargo confiado por Deus. Deus confiou aquela pessoa para estar ali na frente conduzindo aquela igreja. Então, a igreja é dele. Que cada homem seja achado fiel. O finalzinho do versículo 2, irmãos. Ó. Que cada homem seja achado fiel. Aqui está o ponto principal do versículo. Deus não exige fama, sucesso, visível ou aprovação de homem. Nós não estamos aqui, irmãos, para ser glorificados. Nós não estamos aqui para ser famosos, ter sucesso, aprovação de homem, não. Nós não somos chamados para isso, não. O que ele pede é fidelidade, irmãos. Quantos púlpitos não tem mais fidelidade, irmãos? Quantas e quantas igrejas não estão sendo mais fiéis à palavra do Senhor? Quantos lugares coloca coisas no meio da palavra, tira, entorta aí do jeito que ele quer, para puxar algo, para ganhar algo? Quantos lugares não tem mais a fidelidade? E estes lugares serão cobrados pelo Senhor. O Senhor irá cobrar, irmãos. Aquele grande dia, Ele irá cobrar. Aquele que está na frente, que foi colocado lá por Deus, Deus irá exigir daquele homem. E ai daquele que cai na mão de Deus. Ai daquele, irmãos. Então, para que eu possa ser aprovado por Deus, eu tenho que ser fiel à sua palavra. Eu não posso trazer mais nada que não seja a palavra de Deus. Eu não posso trazer coisas para alegrar os irmãos. Nós se alegramos na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. A nossa alegria é o Senhor. Aleluia, Deus. No domingo nos alegramos muito, irmão. Glória a Deus. Muito com aqueles irmãos que vieram aqui. Alegramos muito. Ele saiu daqui. Rapaz, poxa, eu nunca senti isso. Em muito tempo que eu nunca senti isso. Aleluia, Jesus. Ele saiu daqui deslumbrado. Tem tempo que eu fui numa igreja que senti esse calor, essa coisa assim. Irmãos, isso só nos inclina a buscar mais do Senhor, irmãos. Isso só nos inclina a isso, a estar mais perto do Senhor, fazendo a sua vontade, deixando o nosso desejo de lado, para que Cristo seja formado em nossa vida. Porque para que nós possamos ser, irmãos, pedras de edificação. Amém. Nós viemos edificar outras vidas, irmãos. A sua vida já está edificada em Cristo. Glória a Deus. Estamos buscando o Senhor. Cada dia estamos nos santificando, fugindo da aparência do mal, aguardando a volta do Senhor. E agora, irmãos, devemos ser pedra de edificação na vida de outros, irmãos. Mostrar o caminho para outros. E para que isso aconteça, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser fiel, porque não tem como, irmão, a gente está na presença do Senhor se não houver fidelidade, irmãos. Não tem como, irmãos. Não tem como, irmãos. A fidelidade, a fidelidade, a palavra a Cristo é missão recebida. A avaliação verdadeira não vem das pessoas, mas do próprio Deus. Fidelidade, a palavra, a Cristo e a missão recebida. A avaliação verdadeira não vem das pessoas, mas do próprio Deus. Nós devemos se preocupar, irmão, no que Deus acha da nossa vida. É isso que tem que nos preocupar. É isso que todo dia nós temos que perguntar: Senhor, será que nós estamos fazendo a tua vontade? Será que o Senhor está se agradando do que eu faço? A gente tem que ter essa preocupação, irmão. Porque se a gente não tiver essa preocupação, a gente vai andar de qualquer jeito, irmãos. A gente vai aceitar qualquer coisa. Devemos ser zelosos, irmãos. Devemos zelar por aquilo que foi nos dado.
Ó, eu tenho que ser fiel à palavra de Deus, a Cristo e à missão a qual Ele me deu. É isso que eu tenho que me preocupar. Muitos estão se preocupando com a vida daqui nesta terra, procurando ser mais rico, procurando buscar mais coisas que agradem o coração, e estão esquecendo a fidelidade com Deus, deixando, jogando fora, ó, jogando para trás, ó, deixando para lá. Porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser, ó, mais do que vencedor aqui. Estão deixando a fidelidade a qual Deus nos deu, irmãos. Então, a minha preocupação é essa agora, ó, fidelidade à palavra. Verdade, Jesus. Está na palavra? Não está não, então não quero não. Está na palavra? Tá, pronto, isso aí eu quero. Aí eu vou. Ó. Quem é que eu sirvo? É o Senhor Jesus Cristo. E somente a Ele. Aleluia. Só Ele que eu quero. Amém. Ah, mas tem aquilo. Não quero. Só a Ele. É Ele que é meu Senhor. Foi Ele que me deu vida. Foi Ele que me trouxe dos mortos. Ó. Ele me trouxe dos mortos. Hoje estou vivo em Cristo Jesus. Então é só Ele que eu tenho que buscar. Não preciso de ninguém. Não preciso de conselho, não. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que Salmos 1 diz? Ó, que eu não ando no conselho do ímpio. A minha vida não é baseada no conselho de fulano, de Bertão, de Ciclano. Eu vivi tantos anos assim. Faça isso, faça aquilo. Isso aqui é bom. E andando como um gado ali. Mas agora a verdade se revelou. Oh, glória. Agora meus olhos, ó, foi tiradas as escamas, a qual eu não me impedia de enxergar. Foi retirado. E agora eu enxergo a Cristo. Amém. E é a Ele que eu quero. Amém, Jesus. Amém. Mas você tem que fazer. Não quero, eu quero meu Senhor. Lá tem Jesus. Ah, não tem não. Não quero não. Não Glória quero a não. Deus. É assim mesmo. E outra coisa, ó, a missão que foi nos dada. Amém. Todos nós temos missão, irmãos. Verdade. Todos nós temos trabalho a fazer. Verdade. Deus não chamou para você não botar as perninhas para cima e relaxar, não, irmãos. Todos nós temos missão a fazer, temos algo a fazer. O que Jesus disse? Ide, por onde for, e anunciai o Evangelho. É uma missão, irmãos. É um trabalho a fazer. Por onde você passar, anuncie o Evangelho. Às vezes não vai poder falar, mas mostre Cristo na sua vida. Para as pessoas olharem para você, por que essa pessoa está assim agora? O que foi que aconteceu? Mudou, rapaz. Rapaz, não é mais aquela não. E elas vão ver Cristo em sua vida. Amém, Deus. A missão a qual foi me dada. A missão a qual eu recebi. Eu tenho que me preocupar com isso, irmãos. A avaliação verdadeira vem a avaliação verdadeira não vem das pessoas, mas do próprio Deus. Amém. Eu tenho que me preocupar com isso, irmão. O que é que Deus está achando de mim? Será que Deus está gostando do que eu estou fazendo? Assim mesmo, Deus. Será que eu estou glorificando o nome dele? É isso que é a minha preocupação agora, irmãos. Não é fulano, não é Bertão, não. Deixa lá. Se preocupa que Deus está achando de você. Estou sendo um servo, estou fazendo a vontade do Senhor. É isso que eu tenho que me preocupar, irmãos. Verdade. Paulo chama Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Olha o que Paulo diz, ó. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus. É diante de homem? Não. É diante do mundo? Não. Diante de Deus. Aleluia. A minha preocupação agora é essa, irmãos. Ó. Procura apresentar-te aprovado. O que é aprovado? Ó, eu vou ali fazer uma prova ali. Estudei. Pô, quantos meses estudei para fazer essa prova? Cheguei lá, fiz a minha prova com o maior zelo, ó, com o maior amor.
Daqui a 2 horas recebi ali, ó, aprovado. Glória, aleluia, Jesus. Né? Lutei, passei tantas noites acordado, estudando, dormia tarde, ó, mas quando eu peguei a minha prova, ó, aprovado. Aleluia. É assim que nós devemos estar diante de Deus, irmãos, ó, sabendo que eu estou fazendo a vontade dele, sabendo, irmãos, que eu estou amando, sabendo, irmãos, ó, que eu estou guardando a sua palavra. Amém. E sendo aprovado por ele. Amém, Senhor. Ele olhando para nós, se agradando com a nossa vida. Porque Deus olhava para Jó, ó, e dizia: homem íntegro, reto e se desvia do mal. Imagine Deus falar de um homem, ó, homem reto, íntegro e se desvia. Glória a Deus. Pode ir, fazer o que você quiser com ele. E em nada se achou coisa errada na boca de Jó. Passou tudo ali, irmãos, ó. E em nenhum momento ele falou mal de Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe se fosse um de nós, a gente estava xingando até umas horas. Por quê? Eu sou fiel ao Senhor, só fez isso comigo. Já pensou? Então nós devemos, irmãos, nos colocar em nosso lugar como ministros, como administradores, como servos subordinados, para que Cristo possa ser achado em nossa vida, irmãos. Amém, Jesus. E Deus venha nos aprovar. Amém, Deus. E Paulo continua falando a Timóteo, ó, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Oh, glória. Íntegro, repartidor da palavra da verdade. É isso que nós devemos viver agora, irmãos. A nossa vida agora é essa. Aprovados diante de Deus. Ó, não tenho que se envergonhar. A minha vida antes era uma bagaceira. Aleluia, Jesus. A minha vida não prestava. Era uma vergonha para a minha família. Mas quando eu encontrei Jesus Cristo, irmãos, eu não tenho que me envergonhar. Aleluia. Rapaz, olha como fulano está. Rapaz, que coisa é essa? Olha que homem. Não tenho que se envergonhar. Ninguém tem nada de falar nada de mim. Porque eu ando íntegro. E agora, qual é a minha preocupação? Repartir a palavra da verdade. Anunciar o evangelho, irmãos. Glória a Deus. Servo de Cristo não é celebridade espiritual. Tem muitos aí que é celebridade, quer se aparecer. Esse daí não é servo de Cristo. O servo de Cristo é humilde. O servo de Cristo é subordinado a Ele. É um administrador que está ali guardando, zelando de algo que não é dele. Então ele faz isso com todo empenho, com todo amor. Esse é o servo de Cristo. Administrador fiel da verdade de Deus. Não é dono dela. Não sou dono da igreja. A igreja tem dono. Eu só faço administrar. O que Deus te deu não é seu. Deus te deu para você zelar, guardar, cuidar. Até aquele grande dia que nós vamos se entregar a Ele. O selo do Espírito, o qual foi te dado, irmãos. Você tem que zelar dele. Tem que zelar do Espírito Santo. Cuidar. Deixar o Espírito ativo. Como o apóstolo Paulo é bem claro, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça. O que é entristecer, irmão? É eu fazer algo que Deus não se agrada. É eu começar a me direcionar para isso. Não, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Mas Deus não quer. Verdade. Mas se eu insistir, eu estou entristecendo a Ele, irmão. Mas agora eu, como ministro de Cristo, eu tenho que zelar do que Ele me deu. Ele me deu o selo da garantia da minha vida eterna. Glória a Deus. Você já está selado e ninguém pode tirar isso de você. Aleluia, Jesus. O selo já foi te dado. Agora zela disso, guarda, preserva até o dia da redenção. Jesus.
O valor do servo de Deus não é medido por popularidade, tamanho de ministério, conhecimento humano, mas por permanecer fiel ao que Deus confiou, mesmo sem aplausos. Eu não estou aqui para ganhar aplausos, não, irmãos. Eu estou aqui para zelar das coisas que Deus me deu, ser fiel a Ele. Eu não preciso de igreja cheia, lotada, não, irmãos. Para dizer que eu sou servo de Deus. Não, eu só preciso ser fiel a Ele. Amém. 2 pessoas, eu estou sendo fiel a Glória Deus. a Deus. Estou pregando o Evangelho, estou ensinando. Amém, Senhor. Acabou a glória dele, irmão. Aleluia. Então que nós, irmãos, venhamos nos colocar no nosso lugar como ministros de Cristo, sabendo, irmãos, que agora quem comanda nossa vida é Jesus Cristo. Nós não temos mais vontade, mais desejo, não, irmãos. Verdade. Somos como remadores das naus ali, dos navios. Não temos mais vida, não temos mais nome, mas quem manda na nossa vida é o capitão. Aleluia. Amém. Quem manda agora na nossa vida é o capitão. Amém, Jesus. E ele sabe o direcionamento certo. Ele sabe o que nós devemos falar, ele sabe para onde nós devemos ir. É ele que sabe. Como agora vamos andar neste mundo, é ele que vai direcionar. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém, Deus. Amém, Jesus.